O que a Rússia fará quando a guerra na Ucrânia chegar ao fim? Putin cortará suas perdas e consolidará domínio no leste, ou a vitória lhe dará confiança para confrontar a organização do Tratado do Atlântico Norte diretamente? Vamos responder a isso explorando a mente do ditador russo e analisando suas ações recentes para prever o que sua mente doentia fará se o fim deste conflito algum dia chegar. Antes de podermos prever com precisão o que pode acontecer quando a guerra entre Rússia e Ucrânia terminar, precisamos olhar como a guerra está indo após mais de 2 anos de conflito. Não se pode esquecer que em 24 de fevereiro de 2022, o presidente russo Vladimir Putin iniciou uma invasão surpresa e injustificada da Ucrânia. Isso iniciou o maior conflito armado europeu desde a Segunda Guerra Mundial. Hoje, com os combates persistentes, baixas crescentes e agravamento da crise humanitária, o mundo questiona como o conflito se desenvolverá em 2024. Se um acordo negociado é possível e, se sim, quais são as possíveis implicações de tal acordo? Acima de tudo, como o Ocidente continuará responsabilizando Putin enquanto mitiga os riscos de uma guerra mais ampla entre a Rússia e a Organização do Tratado do Atlântico Norte? Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, e talvez até antes disso, Putin sonha em ganhar controle sobre a Ucrânia e reconstruir a Rússia de volta ao seu poder da Guerra Fria. Mas nos últimos 2 anos, a Rússia falhou em capturar Kiev, assumir o controle do governo ucraniano ou sufocar o espírito do povo ucraniano. O erro de Putin é particularmente evidente hoje, afirmou o secretário de Defesa, Lloyd Austin declarou no mês passado. As forças do Kremlin não conseguiram vencer a Batalha de Kiev, derrubar o governo eleito da Ucrânia ou esmagar a vontade do ucraniano. Podemos afirmar que o orgulho de Putin foi alimentado por sua confiança mal colocada na força militar russa e nos relatórios de inteligência. Isso era compreensível, considerando que muitos países, incluindo os Estados Unidos, sentiam que a Ucrânia e o governo do presidente Zelensky nunca resistiriam às forças militares russas. Ambas previsões estavam erradas. Para surpresa tanto da Rússia quanto do Ocidente, a Ucrânia teve muito mais sucesso do que o esperado. Tropas ucranianas retomaram mais de 50% do território soberano tomado pelo Kremlin em 2022. Além disso, nos últimos 2 anos, a Rússia sofreu centenas de milhares de baixas, perdeu equipamentos significativos e teve um grande revés em seu moral e confiança militares. Um relatório de inteligência dos Estados Unidos da América desclassificado no início deste ano avaliou que a guerra custou à Rússia pelo menos 315 mil baixas, cerca de 50 mil dessas sendo mortes ou quase 90% do pessoal que tinha quando o conflito começou. O relatório também avaliou que as perdas de Moscou em pessoal e veículos blindados para o exército da Ucrânia atrasaram o esforço de modernização militar da Rússia. 18 anos, então como a Rússia se sai na guerra, e o que ela pode fazer após a guerra, pode muito bem depender de quanto financiamento e apoio a Ucrânia recebe nos próximos meses e durante o resto do ano. Muito do rumo da guerra russo-ucraniana será determinado nos Estados Unidos da América, a milhares de quilômetros de distância, já que a América é o maior doador único para a Ucrânia desde o início da invasão. O financiamento para a Ucrânia em 2024 é incerto, dependendo do resultado da eleição presidencial dos Estados Unidos da América em novembro. O mundo observará, enquanto o presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, confronta o ex-presidente Donald Trump, conhecido por cultivar relações próximas com a Rússia e Putin. O resultado da eleição poderia anunciar uma mudança sísmica na atitude e no apoio a Kiev. Segundo o Bureau de Assuntos Político-Militares, os Estados Unidos da América doaram cerca de $44,2 bilhões em auxílio militar à Ucrânia após a invasão russa, em fevereiro de 2022, totalizando mais de $47 bilhões desde 2014. Essa assistência inclui dinheiro, suprimentos militares, maquinário, comida e outros suprimentos humanitários. Os Estados Unidos da América forneceram 21 radares de vigilância aérea, mais de 2.155.000 projéteis de artilharia, mísseis de longo alcance, tanques Abrams e doaram uma frota de caças F-16. Há preocupações do mundo ocidental de que, dadas as boas relações anteriores de Trump com Moscou e a política America First, a ajuda para a Ucrânia poderia diminuir ou secar completamente se ele retornar à Casa Branca. Trump afirmou que poderia resolver a guerra na Ucrânia em um dia se fosse reeleito, enfatizando que seria capaz de convencer os líderes da Ucrânia e da Rússia a fazer um acordo. No entanto, Trump nunca especificou exatamente como alcançaria isso ou quais condições seriam estabelecidas no acordo de paz.
E se a guerra acabar e um tratado de paz for assinado, a Rússia respeitará as condições do acordo? Além disso, mesmo que Putin deixe a Ucrânia em paz, a confiança dessa vitória aumentará seu moral e o levará a atacar outro país europeu. Mesmo perdendo apoio popular desde o começo da guerra, Putin ganhou facilmente a eleição de março, assegurando seu 5º mandato como presidente. Provavelmente é desnecessário dizer que esta eleição, assim como as mais recentes na Rússia, dificilmente foi um processo democrático. A guerra da Rússia na Ucrânia acelerou o processo de consolidação impiedosa do poder no Kremlin. O regime de Putin, entre medo e confiança, torna-se cada vez mais agressivo contra qualquer oposição. Não surpreende que o Kremlin controle rigidamente os competidores de Putin. Na última eleição, permitiram apenas um candidato a expressar postura anti-guerra. Isso foi feito astutamente para mostrar que, com a derrota do candidato anti-guerra, os cidadãos apoiavam a guerra e que eles, por sua vez, apoiavam ardorosamente Putin. No entanto, isso saiu pela culatra quando o candidato opositor Boris Nadezhdin ganhou um apoio surpreendentemente grande. Multidões fizeram longas filas na Rússia para assinar petições de apoio a ele. Depois, a Comissão Central de Eleições recusou seu registro. É seguro dizer que a guerra parece ter removido muitos limites para as ações de Putin. A presidência exibiu isso claramente na eleição. Enquanto no início de seu mandato, Putin manteve a aparência de democracia gerenciada ou democracia soberana ao estilo russo, permitindo oposição encenada e controlada, o Kremlin agora está apertando o controle do Estado sobre quase todas as formas de expressão. Por exemplo, quando o líder da oposição Alexei Navalny morreu na prisão em fevereiro de 2024, enquanto cumpria uma sentença de 3 décadas, a polícia reuniu e prendeu aqueles que saíram em protesto para se manifestar contra a guerra ou o Kremlin. Com mais controle e poder, a Rússia pode se sentir motivada a invadir outras nações após o término do conflito ucraniano. Qualquer que seja a decisão da Rússia, eles precisarão primeiro reconstruir sua economia antes de considerar a invasão a outro país. Muito disso se deve às sanções impostas à Rússia pelo mundo ocidental. E embora a ameaça de tais medidas não tenha sido suficiente para dissuadir Putin de lançar mais ataques, certamente prejudicou a economia russa. As restrições de exportação para a Rússia resultaram na redução da produção em vários setores industriais. A sanção do final de 2022 que limitou o preço do petróleo marítimo importado da Rússia teve um forte impacto negativo na receita fiscal federal do país. Isso é relevante, pois as sanções e punições ocidentais parecem eficazes, já que até 40% da receita fiscal federal russa era proveniente do setor energético antes da guerra. Mas eles funcionaram na prática? Imediatamente após o início da invasão há 2 anos, a Rússia chegou muito perto de uma crise financeira total. O rublo russo desvalorizou cerca de 30% em dias, levando os russos a sacarem dinheiro dos bancos rapidamente. A comunidade internacional espera que, ao limitar o acesso da Rússia a instrumentos financeiros internacionais, impossível continuar a guerra na Ucrânia e os impeça de fazer guerra a outras nações. O Conselho de Relações Exteriores avalia que os 300 bilhões de dólares em ativos congelados do Banco Central Russo pelo G7, incluindo 205 bilhões na União Europeia, podem ser uma fonte de financiamento para a Ucrânia. Enquanto os Estados Unidos, Bélgica, Tchequia e Estônia investigaram como usar o dinheiro em um contexto nacional, o debate do G7 persistiu devido a preocupações com o direito internacional e medos de retaliação russa. Há um receio notável entre as nações do continente de que, após o término da guerra, a Rússia possa agir sobre outros países europeus. Certamente, se a Rússia se tornar mais agressiva, a organização do Tratado do Atlântico Norte poderia ter um papel crucial para evitar mais conflitos. Dito isso, ainda há muita incerteza sobre como exatamente o Ocidente reagiria se a Rússia declarasse guerra à organização do Tratado do Atlântico Norte. Mas as coisas são sempre mais complicadas do que parecem. Um problema previsível é a tendência da Rússia de correr riscos e calcular mal as consequências de suas ações. Isso faz sentido, pois a pesquisa em ciência política mostra que autocratas personalistas como Putin têm maior propensão a cometer erros, em parte porque se cercam de bajuladores ileais. Como vimos nos últimos 2 anos, o Kremlin já subestimou seriamente tanto sua capacidade de derrotar rapidamente o exército ucraniano, quanto a resposta do Ocidente à invasão. Certamente, após a Rússia reconstruir suas forças pós-combates, especialistas internacionais prevêem que Moscou possa reagrupar suas tropas em 2 a 5 anos.
representando novamente uma ameaça significativa para os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte no leste. Apesar do argumento de que as tropas da Organização do Tratado do Atlântico Norte são superiores e mais bem financiadas que as russas, isso depende se os Estados Unidos da América mantêm seu compromisso com a aliança e não se envolvem em outro grande conflito. O resto da Organização do Tratado do Atlântico Norte também não está unido. No mês anterior, o presidente Macron não descartou a chance de enviar tropas para a Ucrânia futuramente. Após declarações polêmicas, diversos líderes se afastaram, enquanto outros, especialmente no leste europeu, apoiaram Macron. O líder da França instou os europeus a não serem fracos e a se prepararem para responder. Ele disse que era importante para a Europa não traçar linhas vermelhas, o que sinalizaria fraqueza para o Kremlin e encorajaria a Rússia a prosseguir com sua invasão da Ucrânia. Ele não forneceu, no entanto, detalhes adicionais sobre como poderia ser um destacamento para a Ucrânia, ou quando tal evento poderia acontecer. Porém, antes de especularmos sobre o papel da Organização do Tratado do Atlântico Norte pós-guerra, precisamos discutir quando e como a guerra pode acabar. Há mais de um resultado provável, bem como uma variedade de finais potenciais. A vitória completa ou a derrota para a Ucrânia ou Rússia não são impossíveis, mas são pouco prováveis dados os desdobramentos da guerra até o momento. Apesar das crescentes preocupações com a Rússia, rompendo as linhas ucranianas e assumindo controle no terreno, a resistência ucraniana se mantém firme. Se a Rússia estivesse próxima de vencer a Ucrânia, isso possivelmente geraria mais apoio militar europeu e dos Estados Unidos da América, para evitar não só a queda ucraniana, mas também um prejuízo extenso ao prestígio ocidental. Para resolver a guerra russo-ucraniana diplomaticamente, vários analistas sugeriram que o aparente impasse militar deveria ser aceito em um acordo de cessar-fogo no qual a Ucrânia seria dividida ao longo das atuais linhas de batalha. Isso também significaria incluir um acordo que delineia a aceitação legal formal da anexação da Crimeia pela Rússia e das áreas que agora controla no sudeste da Ucrânia. Outra possibilidade mais plausível seria deixar a questão da aceitação formal aberta para futuras negociações, após o fim das hostilidades armadas. Então, o que a Rússia faria no caso de um cessar-fogo? Pode haver mais apoio à paz do que o esperado. Afinal, mesmo que o governo não admita, o público russo parece estar cansado das mobilizações e da duração do conflito. Certamente, os russos não querem que o país seja visto como o lado perdedor, mas já hoje cerca de metade dos entrevistados pela organização de pesquisa não governamental russa, Levada, tem consistentemente apoiado um cessar-fogo, incluindo até um terço daqueles que dizem apoiar as ações das tropas russas. Se as forças russas não conseguirem mais parecer fazer grandes ganhos, sem convocações adicionais, as pressões podem aumentar no Kremlin para concordar com um cessar-fogo negociado. Outro possível resultado seria um impasse completo entre os dois países. A frente congela, como aconteceu em Donbás em 2014, e as outras guerras pós-soviéticas em Transnistria, Ossétia do Sul e Abcásia, em uma paisagem desolada e minada com um cessar-fogo informal que é repetidamente interrompido por tiroteios e drones de milícias incontroláveis de todos os tipos. Sem paz, sem guerra, é como se a área estivesse em um tempo fora, ou simplesmente congelada no tempo. Isso indica que as economias não podem se desenvolver, avançar, reconstruir ou recuperar dos combates. 2024 pode ser um ano de consolidação para Kiev e Moscou, pois relatórios sugerem que a Rússia não terá as condições necessárias para a ofensiva estratégica até a primavera de 2025. Se a guerra terminar, seja este ano ou nos próximos anos, certamente desencadeará um realinhamento das potências regionais, que afetaria não apenas a Europa, mas também a Ásia e a África. A Rússia pode tentar fortalecer alianças com vizinhos e influenciar a dinâmica regional. Isso poderia afetar os equilíbrios geopolíticos e estressar potencialmente as relações com as potências ocidentais. A guerra russo-ucraniana poderia se tornar um conflito mais amplo entre Estados Unidos da América, Organização do Tratado do Atlântico Norte, Rússia e China. Um conflito militar sino-americano sobre Taiwan é certamente algo que poderia ocorrer no próximo ano ou dois. Tal conflito poderia acontecer se Taiwan declarasse independência e Pequim retaliasse militarmente, levando os Estados Unidos da América a intervir e proteger a ilha. A Rússia, apoiada pela China, poderia estender a guerra na Ucrânia para envolver a Organização do Tratado do Atlântico Norte,
com a expectativa de que as forças americanas estivessem sobrecarregadas, lutando em duas frentes distantes, milhares de quilômetros. Embora seja um esforço para os Estados Unidos da América, a Ucrânia pode acolher um conflito intensificado, acionando a totalidade da Organização do Tratado do Atlântico Norte contra seu vizinho invasor. Nesse contexto, Moscou pode usar armas nucleares táticas, especialmente se as tropas de Putin forem forçadas para o interior russo. Apesar de menor que a China, a Rússia tem um fiel aliado na Bielorrússia há muito tempo. Após se separar da União Soviética em declínio, no início dos anos 1990, a Bielorrússia se aproximou mais da Rússia. Isso contrasta totalmente com os vizinhos bielorrussos, que protestaram contra a guerra e Putin. Os laços entre a Bielorrússia e a Rússia se fortaleceram desde que Putin invadiu a Ucrânia e continuaram a crescer. O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, permitiu que seu país servisse como base para armas nucleares russas, evitando enviar suas tropas para a guerra. Isso se deve em parte ao fato de que Putin apoiou o governo de Lukashenko por muitos anos e veio em seu auxílio após uma eleição disputada em 2020 que provocou uma revolta popular, repressão e sanções. A África entrou recentemente na conversa, questionando-se como os líderes africanos poderiam apoiar algum lado do conflito. Na última década, a Rússia intensificou sua presença em toda a África, reposicionando-se como uma potência emergente na corrida global por influência no continente. Por essa mesma razão, pode não ser surpresa que a África tenha sido uma terceira voz na guerra russo-ucraniana, um conflito que ocorre longe das fronteiras do continente. O Senegal absteve-se recentemente da votação da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas para suspender a Rússia do Conselho de Direitos Humanos, mostrando inclinação em direção à Rússia no conflito. Contudo, alguns argumentam ser irrealista esperar que os 55 países africanos tenham um consenso sobre um tema de grande importância. A Rússia, com forte presença militar na África, é a maior vendedora de armas no continente há mais de uma década. Muitos países africanos apoiam a Rússia atualmente, fornecendo manutenção, treinamento e apoio militar privado ao continente. No passado, a Rússia apoiou partidos políticos comunistas locais e insurgências militares, e tem uma relação próxima com o Partido Anti-Apartheid da África do Sul, o Congresso Nacional Africano ou Congresso Nacional Africano. Procure a Rússia continuar a fazer isso no período após a guerra, pois parece estar em seus interesses financeiros. Se não está quebrado, não arrume, como dizem. Mas certamente a guerra não foi boa para todo o continente africano. A guerra elevou globalmente os preços do petróleo, alimentos e fertilizantes, e simulações indicam que um aumento de 10% pode diminuir o produto interno bruto anual da África em 7 bilhões de dólares. Em última análise, o que a Rússia fará no futuro próximo certamente dependerá do resultado da guerra. Se a Rússia ganhar, isso incentivará mais agressões do Kremlin. Se a Ucrânia alcançar a vitória, isso pode sinalizar o fim da dominação russa na área. A Rússia não apenas exibiria sua força no campo de batalha, mas provavelmente usaria técnicas cibernéticas avançadas para reforçar seu poder. A avaliação anual de ameaças de 2023 do Escritório do Diretor de Inteligência Nacional afirma que a Rússia permanecerá como uma grande ameaça cibernética à medida que aprimora e emprega suas capacidades de espionagem, influência e ataque, e que a Rússia está particularmente focada em melhorar sua capacidade de atingir infraestruturas críticas, incluindo cabos submarinos e sistemas de controle industrial, nos Estados Unidos, bem como em países aliados e parceiros. Porque comprometer tal infraestrutura melhora e demonstra sua capacidade de danificar a infraestrutura durante uma crise. Esse mesmo relatório argumenta que, com 2024 sendo um ano eleitoral para a América, Moscou verá as próximas eleições como oportunidades para implantar operações de influência. Muitos alegam que a Rússia está considerando como os resultados eleitorais influenciarão o apoio dos Estados Unidos da América à Ucrânia e tentará influenciar as eleições para favorecer seus interesses, conforme relatório do Diretoria Nacional de Inteligência. Operações de malware destrutivo e ransomware foram recentemente patrocinadas pelo Estado russo. É essencial priorizar a correção de vulnerabilidades exploradas conhecidas para aumentar a resiliência operacional contra a ameaça, considerando que a Rússia usa a internet e o ciberespaço para obter informações e vantagem política sobre o Ocidente há muito tempo. Neste ponto, todos podemos concordar que, se a Rússia vencer, a Europa e o mundo como conhecemos mudarão completamente. Inicialmente, uma vitória russa possivelmente demandaria uma terrível justiça do vencedor sobre os ucranianos.
Afinal, é exatamente isso que os russos já fizeram na Ucrânia. Execuções, castrações, tortura e sequestros de crianças. Uma organização do Tratado do Atlântico Norte desacreditada teria seu maior teste. Logo, a Rússia provavelmente incorporaria, se não dominaria, quaisquer áreas da Ucrânia e adjacências que conquistasse, ampliando a presença militar e a base de recursos russa. A Organização do Tratado do Atlântico Norte e a UE são possivelmente as alianças multinacionais mais fortes remanescentes em um mundo nacionalista. Putin, com certeza, tentaria provar que eles não se oporiam a Moscou. Se atacar outras regiões europeias, a Organização do Tratado do Atlântico Norte possivelmente enviaria tropas, mas até quando isso desencorajaria as forças russas? Consideremos isso. Se centenas de soldados dos Estados Unidos da América ou da Organização do Tratado do Atlântico Norte morressem, líderes internacionais pediriam paz, implicando em ineficazes tratados de paz com Putin. Teoricamente, os países ocidentais poderiam recuar, alegando que cumpriram a obrigação do artigo 5 dos Tratados da Organização do Tratado do Atlântico Norte de lutar por um aliado. Ninguém gostaria de escalar para uma guerra nuclear, algo que poderia muito bem acontecer. Se a guerra acabasse com vitória russa, seria uma derrota estratégica autoimposta pelos Estados Unidos da América na Ucrânia. A América no Ocidente enfrentaria o risco de uma guerra maior e mais cara na Europa. Os Estados Unidos da América poderiam enfrentar a maior ameaça russa desde a queda da União Soviética, pois uma Rússia triunfante provavelmente se fortaleceria e estaria mais resolvida a prejudicar a América, acreditando que conseguiria. Uma vitória russa diminuiria a dissuasão da América ao redor do mundo, encorajando outros com uma intenção explícita ou latente de prejudicar os Estados Unidos. Agora, por outro lado, se a Ucrânia vencer, a primeira questão seria uma reconstrução da própria Ucrânia. O Banco Mundial estimou o custo em 630 bilhões de dólares. Isso não vai vir de reparações de uma Rússia derrotada. Será uma tarefa mundial comparável ao Plano Marshall, iniciativa americana de 1948 para auxiliar a Europa Ocidental. Os Estados Unidos da América doaram 13,3 bilhões de dólares em programas de recuperação para a Europa Ocidental após a Segunda Guerra Mundial. Além disso, a Ucrânia provavelmente continuará a pressionar pela entrada na Organização do Tratado do Atlântico Norte. O secretário-geral da Aliança, Jens Stoltenberg, disse que é inevitável que a Ucrânia se torne membro, mas não até que sua guerra com a Rússia termine. Antes da ofensiva de 2022, pesquisas mostravam opiniões ucranianas mistas sobre a adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte e à UE. Mais de 50% dos entrevistados, excluindo residentes da Crimeia e áreas disputadas no leste, apoiavam a entrada na UE, enquanto 40% a 50% queriam aderir à Organização do Tratado do Atlântico Norte. O presidente Zelensky solicitou a rápida admissão da Ucrânia. Em setembro de 2022, solicitou formalmente a entrada da Ucrânia na Organização do Tratado do Atlântico Norte, pressionando por um processo acelerado de admissão neste bloco. Muitos analistas ocidentais afirmam que, assim como a candidatura da Ucrânia à UE, a adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte não é provável em curto prazo. Voltando-se para o futuro e o que acontecerá ao longo do resto de 2024, a guerra Rússia-Ucrânia provavelmente continuará até que um dos lados esteja esgotado. A única maneira de terminar a guerra é derrotar Putin, a principal causa do conflito. Contudo, até uma derrota russa pode ser vista como um intervalo, pois os conflitos tendem a reacender mais tarde. E uma grande questão que ainda parece pairar: se a Ucrânia vencer, a Rússia aceitará o resultado? Muitos creem que, no fim, a violência, mesmo em larga escala, provavelmente se repetiria. Isso tem sido o caso na maioria dos conflitos congelados da área soviética, incluindo nas regiões da Geórgia, de Abcásia e Ossétia do Sul, que foram de fato integradas à Rússia após a intervenção militar desta última em 2008, e Nagorno-Karabakh, onde um impasse de 30 anos terminou no ano passado, quando as tropas do Azerbaijão invadiram o enclave armênio étnico. Se isso acontecer, o Ocidente teria dificuldades para retornar à sua estratégia original de apoiar militarmente a Ucrânia, ou teriam que aceitar os avanços adicionais da Rússia e uma paisagem de segurança muito piorada na Europa e além, e lidar com as consequências de uma derrota ucraniana. Confira qual país Putin planeja invadir a seguir, ou assista este vídeo.